O conflito entre Israel e Palestina é complexo e conta com vários capítulos além de diferentes interpretações. Tudo basicamente gira em torno de dois grupos que reivindicam a mesma terra. Para entender, precisamos voltar ao início do século XX. Nesse ponto, a região do Mediterrâneo Oriental, que hoje chamamos de Israel-Palestina, estava sob domínio otomano há séculos. Era uma região religiosamente diversa com mais muçulmanos e cristãos, mas também uma parcela de judeus, que costumavam a viver tranquilamente. Mas as coisas estavam mudando e o mundo estava passando por uma guerra mundial, e assim nasceram décadas de conflito. Vamos passar então essa história limpo no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo, e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o conflito histórico entre Israel e Palestina, e hoje eu tô aqui com o Digo Black por trás das câmeras que vai me dar a meta de likes. Mete o like que eu já quero 7.120. 7.120 likes para poder ajudar nosso trabalho, e a gente vai começar falando sobre a ideia de um país judeu, que veio como resposta à perseguição. Na época se estudava onde seria o país, poderia ser Argentina, poderia ser Uganda, e talvez o local sagrado de Israel, entre o mar Mediterrâneo e o rio Jordão. Só que esse local, chamado já de Palestina naquela época, era um local que fazia parte do Império Otomano, certo? Então, esse local pertencia aos turcos, o Império Otomano que depois vira o país Turquia, né? Então pertencia aos turcos, que foram derrotados na Primeira Guerra Mundial e perdendo territórios, e esse território então foi para as mãos ali dos britânicos, os ingleses. Os ingleses inclusive começaram a dominar uma boa parte da Ásia, né? E os ingleses apoiaram a existência de um país judeu, mas queriam respeito pelos árabes que viviam no local e eram imensa maioria. Então a gente teve a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial a gente tem uma perseguição muito forte contra o povo judeu, e logo após a Segunda Guerra, os judeus foram em massa para Israel, apoiando cada vez mais essa ideia de um país judeu. Então em 1947, tentando evitar uma nova guerra, a ONU, que era as Nações Unidas, propôs a divisão dos territórios entre um Estado árabe e um Estado judeu, e com Jerusalém, que seria o local mais sagrado, pertencendo a ambos os lados. Os britânicos que estavam comandando o local concordaram com o plano, mas disseram que não iam implementar, ou seja, a gente concorda, mas não vai ser nosso dever colocar em prática. Por isso a gente vai abandonar o país no ano seguinte, e foi isso que aconteceu. Então no dia 14 de maio de 48, a Palestina deixa de ser britânica, e no mesmo dia surge Israel. David Ben-Gurion foi o primeiro-ministro de Israel, e ele era um cara que vinha da Polônia, que tinha ali se encantado com o socialismo naquela época, e chegou a ser preso por se posicionar politicamente. Então em 1906, ele se muda para a Palestina, ainda otomana, naquela época ainda era turca, e começa a trabalhar e construir uma nova vida. Ele viajou até uma cidade que era turca também, na época, chamada Tessalônia. Lá ele viu a maior cidade judaica do mundo. Essa era a segunda capital do Império e atualmente é o segundo maior centro da Grécia. Então hoje não é turco, é da Grécia, e é uma grande cidade ainda. Então essa Tessalônia, que era um grande local, tinha 50% dos moradores que eram judeus, e ele se encantou com a ideia, então voltou com uma ideia muito forte de ter um país judeu. Então ele estudou direito na Tessalônia e voltou para a Palestina, onde ele era jornalista, e por isso inclusive foi expulso em 1915 pelo trabalho dele jornalístico, que naquela época tinha bastante censura, como em boa parte do mundo. Ele foi morar então em Nova York, que tinha uma abertura muito forte para os judeus, e voltou quando a Palestina virou britânica e passou a ter mais abertura para a existência de um Estado judeu. Ele é também considerado o arquiteto da Yishuv, que foram assentamentos dentro da Palestina antes de Israel, que criou um Estado judaico dentro do Estado da Palestina, e também o arquiteto da Haganah, que era a força paramilitar do movimento trabalhista sionista, que facilitava a imigração clandestina. O que isso significava no final das contas? O sionismo basicamente é uma expansão judaica de terras. Nesse momento aqui, antes da gente ter Israel, a gente tinha um grupo que era um grupo que representava a ideia de ter o Estado judeu, né, que fazia isso na força, na marra. Então naquela época, inclusive, os britânicos que comandavam o local ainda não facilitavam, e grupos extremistas judeus parecidos com o que a gente tem hoje da Palestina, né, faziam ataques. E quem negociava no nome do Haganah, que fazia esses ataques, era o Ben-Gurion, que depois foi participar do governo de Israel. Então, inclusive, o Haganah, com o tempo, virou uma posição muito mais moderada, muito mais política, e com isso ele foi bem aceito pelo mundo como primeiro-ministro de Israel. E o primeiro presidente? O primeiro presidente foi o Chaim Azriel Weizmann, que seria um químico muito famoso da época. Inclusive, após ele falecer, outro judeu famoso foi convidado para ser o próximo presidente, foi o Albert Einstein. Então Israel foi fundado nesse clima que a gente falou, com a aprovação da ONU, aprovação dos britânicos, que eram os novos donos do local, desaprovação de boa parte da população, que ainda era uma população árabe e que vivia ali há muito tempo, e com a participação desses grupos colocando novos locais para judeus morarem por lá. Então Israel foi fundado num dia, e no outro dia já tinha guerra e invasão. Basicamente, Israel venceu esse confronto e ampliou o seu território, tomando áreas da Jordânia e do Egito, como Gaza e outros locais. Muitos países árabes que tinham conquistado independência recentemente declararam então guerra contra Israel.
temendo até a expansão do país. Era um esforço também para tentar estabelecer uma Palestina árabe unificada, onde toda a Palestina que era britânica antes, ou seja, todo aquele território que foi dividido entre Palestina e Israel, se tornasse somente Palestina e Israel deixasse de existir. No final dessa disputa, quem venceu foi o novo Estado de Israel, que continuou no local e passou a ser validado cada vez mais. Porém, nesse processo, eles ultrapassaram as fronteiras que tinham sido determinadas no plano da ONU, ou seja, Israel estava indo além até mesmo para a ONU naquele momento. Eles chegaram a tomar a metade ocidental de Jerusalém e grande parte das terras que deveriam ser da Palestina. Além disso, expulsaram muitos palestinos de suas casas e criaram uma grande população de refugiados. Hoje, inclusive, dos refugiados, a gente tem descendentes no número de 7 milhões de pessoas. Bom, no fim dessa guerra, Israel controlava todo o território, tirando Gaza, que o Egito controlava, e a Cisjordânia, que a Jordânia controlava. São então 2 países ao redor, né, que controlavam essas regiões. E durante esse período, muitos judeus que moravam em países de maioria árabe fugiram, porque toda aquela violência, obviamente, se espalhou por outros locais. E começaram a ir justamente para Israel, que era um local que ficou famoso como Terra dos Judeus. Então, em 67, Israel e os países vizinhos, que eram países árabes, protagonizaram uma outra guerra. Quando terminou, Israel tinha tomado Gaza, ali do Egito, e a Península de Sinai, que também era do Egito, 2 territórios que não pertenciam a Israel. E da Jordânia, eles tomaram a Cisjordânia, e da Síria, as colinas de Golã. Então, agora Israel ocupava os territórios palestinos, incluindo toda Jerusalém e seus locais sagrados. Então, a Palestina, nesse momento, não existia em nenhum local, não tinha nenhum território da Palestina. E aqui Israel, durante um tempo, passou a governar os palestinos. E imagina o quanto isso foi problemático, dado o histórico de conflito, sendo que os caras já não aceitavam perder terras, imagina do nada ser governado pelos israelenses, né? Então, em 78, Israel e Egito assinaram ali um acordo mediado pelos Estados Unidos, e Israel devolveu Sinai ao Egito como parte de um tratado de paz. Isso na época não foi muito bem aceito no mundo árabe, inclusive o presidente do Egito que assinou isso, né, Anwar Sadat, acabou sendo executado em parte devido à indignação contra ele por aceitar esse tratado. Por quê? Porque foi visto como uma traição com a Palestina. O Egito pegou de volta Sinai, que era dele, abriu mão ali de Gaza, né, da faixa de Gaza, deixando para Israel, e quem era árabe e estava por ali estava sendo meio que largado naquele momento. Só que o Egito, que foi muito criticado de início, só fez um passo que outros países também fizeram de forma silenciosa. Outros países árabes, então, também foram entrando em paz com Israel de uma forma mais silenciosa. E naquela época, Israel ainda estava ocupando com militares tanto a Cisjordânia quanto a faixa de Gaza, que hoje são território da Palestina. A gente tinha um grande grupo que era influente no país naquela época, que era a Organização para a Libertação da Palestina, chamada de OLP, que tinha se formado ainda na década de 60, quando lutou contra Israel naquela época, ainda que Israel foi lá, expandiu e pegou Sinai e tudo mais. Inicialmente, a OLP reivindicou tudo que tinha formado a antiga Palestina britânica, ou seja, queria todo o território e também exclui Israel, e os combates com a OLP duraram muitos anos, cara. Inclusive, a OLP em algum momento se estabeleceu no Líbano, em Beirute, na capital do Líbano, né? E Israel invadiu o Líbano em 82 para poder expulsar a OLP de lá. Então imagina, eles foram para um outro país que fica na fronteira norte, né? Para poder fazer essas prisões, né? E também diminuir o poder da OLP, que cada vez ficava mais forte em Israel. E a OLP, depois de um tempo, aceitou, né, dividir a terra entre Israel e a Palestina, mas o conflito sempre seguiu. Enquanto tudo isso ia rolando, todo esse posicionamento político, de guerra e tudo mais, né? Algo importante acontecia nos territórios que eram palestinos, mas estavam ocupados por Israel. O povo de Israel estava avançando. As pessoas que naquela época foram chamadas de colônia, que até hoje são chamadas assim, foram construir suas casas tanto na Cisjordânia quanto em Gaza. Alguns se mudaram por motivos religiosos, porque queriam, de fato, ali, né, reivindicar aquela terra para Israel e acreditavam que ela não pertencia à Palestina e por isso tinham que ir para lá, construir sua casa e construir sua vida. E outros foram somente porque era mais barato, porque naquela época o governo de Israel apoiava de uma forma financeira que as pessoas fossem morar tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza. Então a gente teve uma população nova chegando nesses locais, dividindo esses locais e cada vez mais sendo uma presença judia dentro de onde antes a gente só tinha ali, né, basicamente a cultura árabe. Então no final da década de 80, a frustração dos palestinos vendo tudo que está acontecendo atingiu um pico e ali veio a primeira intifada. Intifada é como eles chamam as revoltas árabes. Então aqui a gente teve a primeira intifada. Começou ali com protestos e boicotes de uma forma organizada e sem violência, mas rapidamente isso foi aumentando, se tornando em conflitos, até se tornar em algo muito violento, e então Israel respondeu com uma força também pesada, e na primeira intifada a gente teve centenas de israelenses que perderam a vida e mais de 1.000 palestinos também. E aqui a gente pode ver algo, o número que a gente tem atual de 1.300 pessoas que faleceram agora nesse conflito, né, que deve estar aumentando inclusive, é um número expressivo, porque na primeira intifada a gente está falando de um número parecido.
Então são 1.000 pessoas que eram da Palestina e algumas centenas que eram de Israel. Não chega a dar 2.000 falecidos, certo? Então esse momento que a gente está vivendo agora realmente é um momento histórico em todo o conflito. E mais ou menos naquele mesmo período, um grupo de palestinos em Gaza, que consideravam a OLP já meio ultrapassada, criou o Hamas. A gente não falou que tem alguns grupos que acreditam que o Hamas está muito fresco, tá muito... o Hamas não tá mais igual antes, não tá atacando, não tá fazendo o que tinha que fazer. E já tem alguns grupos como esse crescendo e ganhando poder. Foi o que aconteceu. A OLP então teve um grupo que fortaleceu, que veio de dentro dela mesmo, que foi o Hamas, e de início tinha uma dedicação única e total à destruição de Israel. Inclusive a gente vai ter um vídeo aqui no canal somente sobre o Hamas. E no início da década de 90, Israel e Palestina se veem sob pressão ali para buscar a paz, e líderes dos dois países assinam ali os acordos de Oslo, que são acordos para que em algum momento Israel de forma oficial se retire dos territórios palestinos e possa permitir uma Palestina independente. Os acordos também estabeleceram autoridades palestinas, permitindo aos palestinos um pouco mais de liberdade para governarem certas áreas. Então a Autoridade Nacional Palestina ganhou autonomia naquela época na faixa de Gaza e em Jerusalém Ocidental. E percebam que aqui a gente não está falando da Cisjordânia, que atualmente é da Palestina. A Cisjordânia foi dividida em 3 áreas. A Zona A, que era controlada civil e militarmente pela Palestina. A Zona B, que era controlada pela Palestina, mas policiada pelo exército de Israel. Então a gente tinha civis palestinos, mas a polícia era de Israel. E a Zona C, que era controlada civil e militarmente por Israel. Membros do Hamas naquela época ficaram indignados com a situação e lançaram uma série de atentados. A direita de Israel também protestava de uma forma forte contra as negociações de paz, e com manifestantes chamando o primeiro-ministro daquela época, o Yitzhak Rabin, de traidor e até de nazi, cara. Tanto é que pouco depois do Rabin assinar a segunda rodada dos acordos de Oslo, um israelense de extrema direita o executa a tiros. Então o posicionamento político naquela época extremista existia dos dois lados e normalmente era contra qualquer acordo, qualquer paz, né? Os palestinos então passaram a acreditar que a paz não chegaria nunca, e aí veio a segunda intifada de 2000 a 2005. E essa foi bem mais violenta que a primeira, e cerca de 1.000 israelenses e 3.200 palestinos faleceram. Foi nesse momento que israelenses e americanos passaram a considerar o Hamas um grupo terrorista, inclusive. Até então era um grupo problemático, que poderia se tornar um grupo político, como foi inclusive lá atrás, quando Israel conseguiu virar um estado sob o governo de um grupo que também foi considerado por muito tempo um grupo problemático. Então em 2005, Israel se retira da faixa de Gaza, sob mando ali do primeiro-ministro Ariel Sharon, e o Hamas ganha o poder naquele local. Mas o local, a faixa de Gaza, não é incluída no mesmo governo que existe dentro da Cisjordânia. Então a gente tem até uma breve guerra civil por conta das diferentes pessoas que queriam algo próximo da Cisjordânia e de quem queria ficar realmente na mão do Hamas, ali dentro da faixa de Gaza. Então hoje a gente tem a faixa de Gaza que pertence à Palestina e a gente também tem a Cisjordânia, certo? Só que a Cisjordânia tem um governo e na faixa de Gaza a gente tem outro. E desde então, desde aquela época, aconteceram vários conflitos e depois dos conflitos normalmente vem um cessar-fogo, uma espécie de acordo que acontece, mas que nunca é respeitado e que sempre é derrubado logo em seguida. Então é um local que tem uma dificuldade muito grande de poder ter esclarecimento, porque lá no passado quem podia esclarecer que era o exército britânico, que poderia ter resolvido tudo, decretando de fato que existia a Palestina, que existia Israel, não fez isso. E a gente vai ficar sempre às vontades dos dois. Para a Palestina, Israel não é. Para a Palestina, existir Israel é sim uma afronta, porque para eles já estavam lá, não existia antes, foi criado justamente no território deles, por quê, né? E tá pegando justamente um local que é sagrado para eles. Já para Israel, eles sofreram tanto na Segunda Guerra Mundial, tiveram tanta perseguição, e tiveram aquele local naquela época demarcado pela ONU como um local para eles, então eles se sentem também no direito, certo? E agora eu acho que dá pra gente entender um pouco mais do contexto de todo o conflito e quem é o Hamas, quem é Israel, quem é Palestina, certo? Espero que vocês tenham gostado da forma que a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comenta pra gente outro tema envolvendo esse conflito ou qualquer outro tema que você quer ver por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis.